Música da alma, graça e paz, que bênção ter você aqui comigo. Vamos lá, gente, firmes e fortes para um novo estudo. Nós que estamos aí estudando as histórias bíblicas. Que especial tem sido esses momentos de troca. Muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido. Vocês são bênção demais na minha vida. E vamos lá, porque hoje tem mais lições. Quem ainda não assistiu a aula de ontem, assistam, por favor, gente, porque a gente está recebendo muitos alunos novos, inscrições novas. Então, você que está aí acompanhando essa série comigo, vamos juntos que hoje nós temos mais alguns princípios para que a gente fale e hoje em especial mais sobre Abel, amém, gente? Então semana passada a gente já começou essa série com Adão e Eva e estamos seguindo ao longo desses dias falando a respeito de Caim e Abel. Temas que se completam, mas são independentes, amém? Então vamos para as nossas lições poderosas que Deus hoje, vai falar tremendamente com você. Essa realidade vai ser mudada em nome de Jesus, a sua percepção, querido, da vida, das coisas, de tudo aquilo que Deus tem para te oferecer. Amém, queridos? Vai mudar a partir de agora, em nome de Jesus. Eu estou olhando aqui um dos princípios maravilhosos que a gente vai começar. Deixa eu só aqui lembrar. Nós falamos no nosso último encontro a respeito do primeiro homicídio, como o homem é perverso, como o homem sem Deus, ele realmente domina o outro, ele mata, fazendo justamente tudo aquilo que Deus não quer, se rebelando contra a lei do Senhor. Queridos, então a gente viu a falta de temor, a falta de reverência, de falar com Deus, de se distanciar e a partir disso com muita ironia, com muito deboche, sabe? Por isso que a Bíblia vai falar mesmo, né? Não ande aí com zombadores, sabe? Isso é terrível esse lugar, queridos. Pelo contrário, né? Salmo vai falar que a gente se detenha no caminho dos justos, sabe? As mesas dos zombadores a gente tá passando de largo, é que nem o pecado, tá passando longe. Por quê? Porque é um lugar da falta do temor. E a gente viu na lição que o temor, ele é o princípio para a sabedoria. Se eu quero viver bem nessa terra, assim como vou viver maravilhosamente bem com o Senhor na eternidade, eu preciso de sabedoria, e isso é o temor de Deus. Os seus infinitos estudos não te darão esse lugar de sábio, querido. Sábio é aquele que tem reverência ao Senhor, que honra ao Senhor, amém? E a gente falou a respeito também da colheita, né? Se tem o plantio, plantou maldade, vai colher maldade, querido. E dentro desse lugar, né, que Caim foi amaldiçoado e Deus tirou a força dele para a terra, eu quero te lembrar que surge essa lição para a nossa vida, né? O medo da morte, né? O medo que nos corrói, que nos leva a um lugar adoecedor, amém, gente? E hoje eu quero tratar com você, coisa mais linda, a respeito primeiro da misericórdia de Deus. Gente, a aula de hoje está muito especial, viu? A gente aprende tanta coisa com Abel, tantas coisas, queridos, né? Mas eu queria primeiro lembrar lá em Gênesis 4:15 que diz, né? O Senhor, porém, disse, portanto, qualquer um que matar Caim 7 vezes será castigado, e pôs em Caim um sinal para que ninguém o ferisse quando o achasse, né? E olha que forte, queridos, aqui a gente começa a perceber que a graça de Deus, a misericórdia de Deus sempre esteve em todo o início. Toda a palavra de Deus estava lá, e junto com a palavra vem a misericórdia, queridos, né? Deus achou graça, né, até num pecador. Aqui a Bíblia não vai tratar, né, de um arrependimento,
mas sim um lugar, né, quando ele fala, né, vai ser tão difícil para que eu possa suportar isso, eu vou estar errante, eu vou estar, né, nesse mundo, todo mundo querendo me matar, que é o medo daquilo que a gente faz. E aí a gente percebe essa grandiosa misericórdia de Deus. Queridos, não importa teu pecado, não importa aquilo que a gente fez de errado, o que importa é realmente a gente se achegar ao Senhor, porque Deus tem misericórdia e Deus, ele livrou Caim. Então, se a gente entende que há uma colheita ali, mas é toda a colheita, até a colheita ruim com o Senhor, né, é um lugar de bênção. Sabe por quê? Porque Deus, ele tá te garantindo ali, queridos, você apagar, você ser justificado por aquele ato. Então, é necessário as consequências do nosso pecado. Não adianta eu fazer mal a alguém e depois me ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa. Não, queridos, além de eu pedir perdão ao Senhor, eu vou lá pedir perdão ao outro. Se for um erro que eu posso reparar, eu vou reparar, eu vou abençoar a vida do irmão. Então, esse é o lugar que a gente acessa a misericórdia do Senhor. Então, bem-aventurados misericordiosos, né? De coração, porque eles alcançarão misericórdia. Então, quem conhece de misericórdia, como nós somos pecadores todos os dias, a gente consegue esse lugar de acessar em Deus, de termos um coração também misericordioso, sem peso. Às vezes a gente quer cobrar do outro um lugar onde nem a gente é, queridos. Em nome de Jesus, né? Nós precisamos estar sim, né, no lugar de bondade. E a gente já percebeu que são frutos do Espírito Santo e que Caim naquele momento estava carnal. Ele deu lugar à natureza dele ruim mesmo. Agora, quando nós estamos em Deus, aí nós somos transformados, somos seres humanos que somos, né? Deus vai falar, ser tu uma bênção. Aquele ser humano que abençoa o outro, aquele ser humano que facilita o outro, aquele ser humano que jorra, né, a compaixão, a misericórdia. E é isso, é graça de Deus, essa graça transformadora que move a nossa vida, faz com que a gente saia de um lugar e vai para um outro em Deus. Amém, queridos? Então, essa é a misericórdia de Deus que está sobre a minha vida. Todos os dias ela se renova e sobre a sua vida aí. Não importa o que tenha feito, peça perdão, Senhor, repare, conserte. Milema, não tem nem como agora consertar. Aí sim, então você pede só perdão a Deus. Mas se tiver como, devolva, refaça, queridos, em nome de Jesus, porque esse é o lugar onde a gente alcança misericórdia. Então, porque, né? A gente olha muito cisco no irmão e a gente não tira a nossa trave. Então aqui Caim tá falando pra gente, né, que achou ele no Senhor, né, uma misericórdia, e Deus viu um jeito para que as pessoas não matassem Caim. E tudo que Deus dá, a gente pode sim suportar, né? Então, é esse lugar da graça do Senhor. Amém? E a gente viu também, se a gente seguir aqui o texto, lemos o verso 15, o 16 diz: E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, lá da banda do Oriente do Éden. Queridos, aqui a gente já começa, infelizmente, né, perceber que o ser humano, mesmo com toda a misericórdia e graça de Deus, né, saiu diante da face do Senhor. Que lugar terrível. Um lugar que não tem a presença de Deus é o pior lugar do mundo. E é esse o lugar do pecado. É esse o lugar que o pecado te leva a estar distante de Deus, né? A gente vê que Caim concebeu outros filhos, né? A gente vê que ele edifica uma casa, e a gente falou nisso na primeira aula. São muito a descendência dele é uma descendência muito, muito difícil, né? Mas infelizmente a gente percebe que ao longo da caminhada, pessoas ainda mais perversas, né? Porque se ele foi perverso, e aí é claro
que através dele foi uma geração adúltera, né? A geração de Caim é a primeira a trazer, se casar com 2 mulheres, né? E uma geração de muita violência, né? Então, mesmo ele sendo poupado aqui, a gente percebe o quanto foi difícil e que perpetua até hoje, né, gente? Perpetua até hoje essa geração de, infelizmente, Caim na nossa humanidade, né? E aí eu queria, né, lembrar pelo menos 2 versículos, querido, por mais que a gente está lá em Gênesis, né? Que vai estar em 1 João 3,12, que diz assim: não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa o matou, por suas obras eram má, mas a do seu irmão justas. Esse lugar aqui, querido, é muito poderoso para a gente observar, né? Que João vai nos declarar, porque a gente vê que tudo que é carne leva você para a maldade, leva você para ser tentado, né? O diabo, ele é o tentador externo, ele vem. Então, ele já sabe que há um ímpeto em você. Então, o diabo, ele sabe exatamente que há uma maldade em você. E essa maldade, ela faz, né, infelizmente, com que sejamos seres também, queridos, malignos, porque há uma malignidade, né? Então essa força, você lembra quando a gente falou na aula anterior a respeito de como conceber o pecado? Então a palavra de Deus vai falar que existe um desejo, não é isso, gente? Que ele foi entregue a esse desejo e que poderia dominar. Aqui, dentro daquele princípio, daquela lição, é o que a gente percebe aqui. Então ele mata o seu irmão, porque ele era da parte do maligno. Houve uma escolha dele, ele preferiu, queridos, né, esse lugar da maldade. Então, nesse contexto, vamos colocar assim, já o seu irmão prefere o quê? A obra justa. Então, às vezes a gente pergunta, né, quanta maldade, Milene, e as pessoas estão aí. É por conta, a gente viu aqui da lição, da misericórdia do Senhor, queridos, né? Deus não quer que nenhuma alma se perca, nem a minha, nem a sua, nem a de ninguém. Deus ama todos, mas Deus, ele tem um compromisso com o justo. Deus, ele tem um afeto com o justo, que é justamente aqui o Abel, né? Porque a gente vê Caim, como as obras dele eram maus, mesmo sendo criados, né, educados pelos seus pais. E às vezes a gente passa por isso, pessoas que criam no caminho e em algum momento a pessoa se corrompeu. Por quê, querida? A perversidade faz isso mesmo, sabe? Leva para aquele lugar. Porém, há uma promessa de que aquele que cria no caminho, quando crescer, não vai se desviar dele. Não vai, queridos, né? Nós, aqui no contexto da história, nós temos certeza que Deus, ele falou e tratou da vida do Caim. Por quê? Porque o pai pecou. Então, o filho também tem brecha para pecar. Assim como os filhos e a descendência, a gente viu de Caim, pecaram muito e continuam pecando até hoje, né? E a gente já percebe que é o contrário. Mesmo se tivesse pais terríveis, houve também um justo aqui. Houve Abel, que foi ensinado e ele guardou a lei do Senhor, ele guardou os princípios do Senhor. Então, ele é o quê? É da parte de Deus. Então, não separe as coisas, não. Há uma malignidade, há uma perversão que entra, que aí não é só a natureza humana. Tudo que você faz de mal, queridos, né? Tudo esse lugar terrível que o ser humano acessa, ele é demoníaco. Já existe um lugar de opressão, e isso na vida do próprio cristão, ele é tentado. Nós falamos sobre isso, o que é tentação, e gerando essa opressão, mas isso não é pecado.
Agora, o lugar de viver em pecado, porque aquele que originou o pecado foi o quê, queridos? Né? Ele era o pecado e o homicida desde de cedo era Satanás. Então, a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é no mundo espiritual. Então, esse lugar dessa identidade, onde se assume pessoas e que muitos relatos a pessoa não sabe nem o que está fazendo, está completamente tomado ali, devido à ira, à raiva e tudo mais, que possivelmente foi o que Caim passou. Então, esse lugar pecaminoso de destruição, ele é maligno. Então, o ser humano, ele está realmente dando vazão a essa carne, a esse sentimento. E a Bíblia vai dizer também lá, primeiro em Mateus 23, 35, que diz, né? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matasse entre o santuário no altar. E aí Mateus vai narrar para a gente também outros, né? Como a gente falou, o homicídio continuou, né? Após Caim. E Lucas também vai dizer a mesma coisa sobre esse sangue que clama. Diz assim, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto sobre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Oh, meu Deus. Olha que forte, queridos, aqui. A gente percebe também lá em Hebreus 12, 24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Oh, meu Deus, que coisa mais profunda são esses textos aqui, queridos, porque vamos tentar falar um pouquinho sobre ele, né? Em Hebreus 11 também vai dizer, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Esse sangue, querido, derramado lá de Abel, e assim depois, né, os profetas vão dizer aqui, né, os apóstolos a respeito de Zacarias, eles estão clamando. Todo sangue inocente nessa terra, né? Existe um clamor que está em Abel por ele. Milene, fui injustiçado, né? Passei por algo terrível, né? A minha família passou aí por um processo complicado, onde os sangues, né, foram derramados, queridos. Não mexe com a inocência de um justo, de alguém que está ali, que não há maldade, crianças, idosos, meu Deus, sabe? Que às vezes a criança nem vem, né, a vida, e as pessoas precisam se arrepender porque isso é pecado, né? Então, se em algum momento passamos, né, por isso, ou conhece alguém que passou e que venha se aconselhar, queridos, ore com essa pessoa, Deus tem graça, Deus tem misericórdia, né, como teve na vida de Caim, mas a consequência existe, e pessoas inocentes que foram feridas, foram mortas, tudo por... e a Bíblia fala muito sobre inveja, né? A inveja é um estado terrível do ser humano. A inveja e quantos, né, foram perseguidos nas suas próprias casas. José foi né? Foi perseguido por conta da inveja dos seus irmãos, né? E ele só não foi morto porque Deus ali aprove esse propósito glorioso na vida dele, sabe? E depois ele entendeu que Deus era com ele. Mas, queridos, quem passa por isso, né? Quem sofre essa situação de ter um filho assassinado, né? Um pai, uma mãe ou qualquer outra pessoa, um amigo, saiba que Deus, ele vai requerer esse sangue, né? A Bíblia vai dizer aqui que o único sangue que foi derramado, né, de um justo, né, e que fala melhor, né, que é o maior, foi o sangue do nosso mediador, Jesus Cristo, né? Ali
não tinha nada, né? Não tinha pecado, era santo, só fez bondade o Senhor Jesus, e o povo pediu para que soltasse Barrabás, queria um sangue dele. Tá? Então, assim, a gente vê como pode a gente passar por certas situações e entender mesmo que a misericórdia de Deus nos alcançou, queridos, sabe? Nos alcançou. Deus, ele tem remissão para o assassino que se arrepender verdadeiramente, vai pagar, vai cumprir todos, né, na lei, tudo certinho que tem que cumprir, mas há um sangue de um justo aqui que o Senhor vai requerer da geração, sabe? Então, assim, é muito sério a gente ver diante de tantas injustiças que a gente sofre, mas eu tenho essa palavra, né? O próprio Senhor, né? Ele é a vingança, né? Por isso que a gente fala que a Bíblia vai dizer que esse lugar pertence ao Senhor, porque ele é justo e a sua justiça é santa. A gente não faria segundo as nossas próprias convicções, olhares. O Senhor não. Ele tem a justiça. Então, espera no Senhor, descansa nele, a justiça vem dele. Que se faça justiça também na terra, existem leis para isso, né? Por isso que Deus, Jesus também, quando esteve nessa terra, ele entendia as leis terrenas, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque quem te justifica é o Senhor, amém? Quem justifica o justo, e nós queremos guardar esse princípio de Abel, de uma vida entregue, de uma vida linda que orou, sacrificou, adorou o Senhor, deu o seu melhor e por isso morreu, né? Esse sim morreu por Cristo, sabe? Esse sim morre pela velha aliança, né? Injustiçado, terrível, por quem ele nem imaginava. Pessoas que às vezes deveriam nos proteger e nos protegem, eles que nos causam muito mal e violência. Mas o Senhor é com esses. O Senhor é Deus do justo. E a justiça dele paira realmente, né? Assim como o sangue de Jesus foi derramado nessa terra e trouxe a nós a nova aliança, queridos, né? O Senhor ainda diz que o sangue de Abel ainda clama, e de todos eles. Então, o sangue do justo, ele tem um preço, sabe? Por isso que Jesus, ele pagou com alto preço. Essas pessoas que morreram também injustiçada. Foi nesse lugar que Deus se colocou, sabe? Santo, né? Maravilhoso, Cordeiro imaculado, mas ali entregue, sabe? Por mim e por você. Ele disse, eu dou a minha vida, né? Por amor. Então, queridos, né? Esse sim é o sinal de maior injustiça que nós poderíamos cometer, que é a rejeição do Evangelho. Como Caim fez, ele se afastou, né, diante do Senhor, e Abel não. Abel, ele foi tomado por Deus, porque bendito é o Senhor, a morte dos seus santos, né, das pessoas justas dessa terra que creem ao Senhor, né, estarão com ele. Então, cada maldade não passa desapercebido pelo Senhor, não, tá clamando, né, pessoas que matam pessoas, sejam por poder, por tantas coisas, né, gente, negligência e tantas coisas, né, não forma direta, mas indireta também, causam injustiça a uma sociedade, vão pagar. E essa conta eles vão pagar com o Senhor, que quando o Senhor vier cobrar, né, como justo juiz, realmente vai ser acertado todos os ponteiros aí, até que lá a gente continue sendo justo nessa terra. Amém, gente? Que a gente não se canse desse lugar, da justiça de Deus. Milene, qual é a justiça? Não é a nossa, que é trapo de imundícia, não. Que a gente não sabe de nada. É a justiça de Deus. Por isso nós somos feitos carvalhos de justiça, né? Naquele lugar aonde entendemos que é o Senhor que nos vinga, o Senhor que justifica o justo. E é esse lugar que nos guarda. Amém, gente? E nós vamos seguir, porque vamos para um abençoado, glória a Deus, uma nova geração. Caim foi, queridos, né? Mas veio um outro e fez uma grande história, que foi o Sete. E nós vamos falar com ele, vamos falar sobre ele, né? Com a Bíblia, né? Com ele,
mas nós vamos aqui discernir muitas coisas, porque Deus, ele tem sempre um tempo de reconstrução. Tantos quiseram parar o evangelho, parar tudo aquilo que Deus tem, mas ninguém para Deus, querido. Ele é soberano, ele é altíssimo, ele é tremendo, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então nós vamos conhecer algumas lições desse abençoado, né, que vem, que é o próximo filho de Adão, que é o Sete. É Deus falando: olha, tá vendo como veio minha justiça? A minha justiça nessa terra é com bondade, com esperança, com glória de Deus. Amém, gente? E a gente continua aqui, não seguindo o nosso coração, não, jamais. Mas nós vamos seguir o Deus do nosso coração, amém? Te espero amanhã. Tchau, tchau.